Fala, meu irmão, bom dia. Bom dia, meu irmão, tudo bom? Tudo bem? Não tava conseguindo abrir, cara, Ixi, Maria. o Instagram, não conseguia ver history, enfim, não tava abrindo. Aí De eu vez em fechei quando tudo, dá uns desliguei o tilt. celular e liguei. Às vezes acontece. E aí, você tá bem? Bem, graças a Deus. De volta pra casa, né? Tudo E certinho. aí, Já dormi um fez? pouco, tá tudo certo. A viagem foi boa? Boa, graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo. Um pouquinho de atraso, mas faz parte, né? Ah, atrasou? Ah, atrasa. O Congonhas está com muito movimento, aí acaba dando uma atrasadinha, né? A voz ainda tá um pouquinho falha, né? Tá Ah, um pouquinho pra ficar rouquinha. 100% agora vai mais uns 2 dias ainda, né? Porque ontem eu cheguei, já entrei na rotina e dormi essa noite. Hoje já tem as coisas para fazer. Amanhã já começa a dar uma normalizada, mas faz parte. Boa, meu irmão. Então vamos para mais um dia, né? Que seja um dia Bora. abençoado. Sim. Eu acordei um pouquinho mais cedo aí, tem uma reunião logo após. Meu irmão, ontem esse tema de da gente se reconectar, né, com a nossa essência, eu fiquei refletindo sobre, cara, são tanta gente, e, assim, sobre o que a gente falou ontem, eu refleti ontem o dia inteiro, assim, e hoje quando eu acordei, porque tanto você que foi em busca, né, dessa essência, né, desse reencontro com a essência. Eu fiquei pensando sobre as coisas que aconteceram no domingo, né, em relação a estar fazendo algo pelo próximo, né, esse movimento da gente aí de eu tá fazendo parte do Run for Lost. Caramba, Eric, você derrubou o café, cara. Ica. Meu Deus, desculpa aí. Vai tocando aí, meu irmão, deixa eu pegar um pano aqui. Faz parte, cara. Voltei, peguei um papel aqui. Normal. Caramba. É você com o Eric aqui, eu tenho um carente aqui pedindo carinho. Mas essa é a diferença de gato para cachorro, cara. O cachorro não sobe nos móveis. Eu já tive mais cachorro. Na verdade, essa é a primeira vez que eu tenho gato solo, né? Assim, a outra vez que eu tive gato foi minha mãe que teve, e aí eu só acompanhei a disposição desse animalzinho que é fera, velho. É um ser incrível, mas eles não têm assim uma noção, né? Não Sobe tem. tudo, domina o espaço todo, tá nem aí. Agora ele tá aqui, chateado porque eu briguei com ele. Ele tá aqui no canto aqui. Voltando, meu irmão. Vamos lá. O que que eu fiquei refletindo? Quanta coisa cada um de nós podemos fazer, né? E por que que não fazemos? Isso às vezes me intriga um pouco, né? Assim, a gente vê pessoas que têm duas pernas, dois braços, olhos, ouvidos, tudo funcionando. E eu não tô aqui para julgar ninguém. É mais para a gente refletir, cara, porque eu fiquei observando assim as ações que são feitas aí pelo mundo, né? Mas principalmente no nosso país, do quanto a gente poderia estar fazendo mais e mais, e alguma coisa nos prende, né? Algumas coisas brecam a gente. E eu falei, será que não é a nossa essência que está sendo corrompida, está sendo enterrada? Será que a nossa essência se perdeu em algum lugar e a gente está construindo uma nova essência? Não sei, cara, porque a gente vê tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, é sério que o ser humano está tendo essa coragem, essa capacidade? Então o convite sempre é, Marcos, aqui, né, o nosso propósito é o acordar para olhar para dentro, para essa essência que tem cada um de nós, né? Temos uma essência e a principal de todas é a essência espiritual, que é o que nos faz, né, acreditar, ter fé e não desistir. Porque se fosse pela nossa humanidade, certeza que a gente já teria desistido há muito tempo, né?
por mais que muitas pessoas ainda não acreditem ou não se entreguem a esse agir, e aqui a gente não está falando de religião, mas sim de sentimento, de mudança, né, de comportamentos, é um ponto importante a se analisar. Então, quando você falou ontem de essência, né, a gente voltar à nossa essência, a ter aquela vontade de aprender, curiosidade, a querer estar com as pessoas, né? A gente, olha como que ele vem, cara. Tá vindo aqui pisando em ovos, ó, o café tá aqui, cara. Você não vai derrubar de novo, né? É esperto pra caramba. Olha lá, tô dando um beijinho, pedindo desculpa. Opa. É, cara, fica aqui, ó, fica aqui no colo, fica aqui no colo. Olha lá, ó, olha lá o tio Marcos, dá um oi. Fala, oi, tio Marcos. Ó, a cara de bravo aqui, ó. Pode ser contrariado, né, Eric? Então, meu irmão, essa essa reflexão de ontem, cara, ela começou a reverberar dentro de mim de uma forma assim bacana, sabe? De tipo, vou trazer amanhã de manhã, né, no caso hoje, esse pensamento. Poxa, quantas coisas a gente pode estar fazendo pelo próximo que vai preencher um lugar, uma necessidade, né? E aí justamente eu estou falando até e deixo aqui até a oportunidade de quem quiser participar ativamente com doação de alimento, né? A gente está arrecadando para a campanha Run for Love de 2026, onde a gente corre de Itariri, ou de Santos até Itariri, Uhum. e aí com isso muitas famílias serão abençoadas, né, com esse alimento que não somos nós. E sim, lógico, eu fiz minha doação, todo mundo lá acaba fazendo a sua. Olha quem chegou aí. É, tô aqui carente. Mas essa essência de ajuda mútua, sabe? Não vai fazer falta. A ajuda que a gente faz com alimento ou com uma ação, né, a empatia, tudo isso que a gente faz pelo outro, volta para nós de uma forma muito maior que a gente nem imagina. Então, a provocação é essa hoje, no dia de hoje, a reflexão de voltar para a nossa essência. Gostei de você ter trazido esse tema ontem. Então, voltar para essa essência de. Lembra quando a gente era criança, que a gente não tinha julgamento, só queria estar ali. Era um sentimento de pertencimento diferente, onde você não precisava agradar ninguém, você só precisava viver intensamente, servir, vamos, te ajudo, tal, aquela disposição, e a gente ainda pode fazer isso, cara. Não vamos entrar nessa não, já tenho mais de 40, já tenho mais de 50, cara, tem muito tempo ainda para ser vivido, né? E ajudar quem está iniciando, para a gente voltar a ter, acreditar no ser humano, né? Não que não acreditamos, né? Mas assim, a gente vê que tem muitas coisas que as pessoas já ligaram o piloto automático e só fazem o que são mandados a fazer ou o que querem fazer, e muitas vezes a gente não tem que fazer aquilo que a gente também não quer fazer, né? Então, cuidado da saúde mental, física, enfim, tá sempre disposto a servir. Quem serve um dia vai ser servido, gente. E é isso, meu irmão. Então, aprofundando um pouquinho nessa questão, o que que acontece, cara? É sempre que a gente entra numa esfera assim mais relacionada à parte espiritual, que tem tudo a ver com a essência, e na essência todos nós temos alguma coisa além da matéria, né? Alguma coisa que nós não nos damos conta, Uhum. mas tem alguma coisa além da matéria. Então, quando a gente entra nessa parte, há sempre uma questão de se preocupar muito com uma relação com a religiosidade. Veja, a espiritualidade, né, vamos dizer assim, é algo natural do ser humano. Se você for pesquisar os povos mais antigos, os povos que moravam nas cavernas, entre os registros que eles têm nas paredes da caverna, já se fazia registro a algo superior a eles. Quando chovia, quando davam os raios, os trovões, eles entendiam que existia algo superior. Alguns povos também muito antigos, como
os incas, né, eles veneravam o sol, entendiam que era o deus sol. E assim vai, né? Os egípcios, os chineses, os gregos, inclusive, tinham toda uma história, né, a respeito da mitologia deles. Então, essa ideia de que existe algo superior é uma ideia que habita o homem. E na nossa essência, todos nós, de alguma forma, sentimos, podemos até não entender, podemos até não compreender, mas todos nós sentimos que existe algo além. Tem muita gente que fala, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em vida depois da morte, eu não acredito. Mas tem lá no fundo um sentimento de que existe algo maior e não sabe explicar exatamente o que que é. Cara, e essa essência, essa é a nossa essência, né? Essa é que faz a diferença de cada um de nós. Cara, quando a gente entende isso e a gente começa a buscar um pouco isso, né? Fatalmente a gente vai acabar se voltando para um lado mais interior, uma coisa realmente mais espiritual, uma coisa mais profunda, né, do que a matéria. E muitas vezes eu já me peguei pensando, e esse final de semana também serviu para poder voltar a refletir bastante sobre isso. Na nossa essência, se nós somos algo realmente espiritual, eu associo muito isso a ser uma partícula divina, né? Uma partícula de Deus, porque aí eu vou pelo que está escrito na Bíblia, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então eu não acredito que Deus tenha o formato material que nós temos. Eu acho que nos foi dado esse formato material para que nós pudéssemos estar aqui, nessa dimensão, nesse plano, nesse mundo, né? E de certa forma cumprir essa parte dessa nossa jornada evolutiva. Porque todos nós, obviamente, estamos evoluindo, todos nós estamos em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento. E, logicamente, para passar por essa missão, a gente tem que ter as ferramentas necessárias para isso. Então, eu vou ter que filosofar um pouquinho para chegar onde eu quero. Aí, o que acontece? Se nós somos uma partícula divina, na nossa essência, como você colocou, principalmente quando nós éramos crianças, nós não temos limite, porque Deus não tem limite. Se a minha essência é uma partícula divina, e essa partícula divina, e o divino, vamos dizer assim, né, que eu chamo de Deus, não tem limites, nós também não temos limites. Mas nós colocamos os limites na nossa vida justamente porque, desde pequeno, né, mesmo quando nós estamos lá no útero das nossas mães, nós vamos escutando determinadas situações que vão colocando as barreiras na nossa vida. Você não é capaz de fazer isso, isso não é para todo mundo, isso são para poucas pessoas, e assim vem. Aí vem toda essa conversa, vem toda essas informações que a gente recebe, que são denominadas por alguns escritores, por algumas linhas de pensamento, como as crenças limitantes, né? Então, as crenças são tudo aquilo que nós acreditamos, cara. E algumas crenças nos ajudam a evoluir e outras crenças, elas nos limitam, elas nos travam. Então, significa que eu posso ser o que eu quiser? Sim. Se você olhar quando você era, lembrar, né, quando você era criança, você imaginava o quê? Você imaginava que você ia ser um bombeiro, que você ia ser um médico, que você ia mudar o mundo, que você era um super-herói, que você podia voar, que você podia salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Você tinha essa sensação. Essa sensação veio da onde? É uma sensação natural que já está dentro de você. Mas pelo fato de você estar aprisionado, entre aspas, nesse corpo, você começa a se achar limitante, limitado. E você começa a ouvir as pessoas ao seu redor e ver a realidade ao redor, e você começa a acreditar, criar a crença que você é limitado. E aí começa uma briga enorme para você quebrar essas crenças, você mudar isso e você realmente ir para esse poder que está dentro de você, né? E uma das formas de fazer isso
justamente entendendo que, cara, eu não sou apenas isso aqui, né? Tem, há muito tempo atrás, eu li um livro que existia um bando lá de pássaros, e esses pássaros tinham a vidinha deles normal, que era ir comer lá os restos das comidas e tudo mais, mas tinha um entre eles que não estava preocupado só com isso. E falava, pô, nós não estamos aqui só para vir aqui, para só ficar comendo o resto de comida aqui na praia. Nós somos criados para voar. E ele cada vez queria voar melhor e mais rápido e fazer coisas impossíveis. E por conta disso ele era recriminado e foi banido do bando, né? E justamente acontece isso. Quando nós entendemos, né, que a nossa vida não está limitada só àquela rotina, só aquele dia a dia, só aquelas coisas triviais, que nós podemos fazer muito mais, tanto aqui quanto espiritualmente, quanto mentalmente, de certa forma nós começamos a nos afastar de alguns círculos de pessoas, alguns círculos de amizade, e nós começamos a encontrar pessoas que têm essa mesma afinidade, que buscam isso. Então, eu acredito até que essa ideia que a gente teve aqui do acordar, né, basicamente a partir de você, cara, é justamente para poder conectar realmente essas pessoas que entendem que podem ir além, que podem ter mais coisas, que podem fazer mais coisas, que podem realmente crescer, evoluir. E o preço disso, cara, é que assim, vai chegar uma hora que a gente vai começar a ser um pouco diferenciado, né? No sentido de que nós estamos saindo do comum. E isso muitas vezes pode causar uma certa estranheza. Mas por quê? Porque esse comum, esse padrão que foi feito, cara, é uma coisa que vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, mas não é culpa deles, cara. Isso já acompanha todo o processo evolutivo humano, né? Isso foi vindo desde quando o homem começou a evoluir, né? Que segundo Darwin, o homem veio do macaco, foi evoluindo, tinha um homem de Neandertal, então o homem era limitado. E o homem precisou se juntar em grupos para poder vencer algumas limitações. E aí começou a entender que juntos somos mais fortes. Então isso é pré-histórico, né? Então, começou a vencer os limites, começou a vencer as coisas, e foi descobrindo fogo, e foi descobrindo outras coisas, e foi criando roda, foi criando isso e aquilo, e chegamos onde chegamos, cara. Então, essa unidade, né, o fato de estar junto, faz muita diferença, mas é importante que nós estejamos juntos daqueles que pensam como nós. Então, quando nós começamos realmente a ter um acordar, nós vamos procurar pessoas que pensam como nós, né? E eu justamente acho que o acordar, cara, está muito relacionado nós acordarmos para essa essência que está dormindo dentro da gente. Essa essência que está lá descansando, dormindo. Cara, nós temos um poder inimaginável, cara. O homem levou o homem para a lua, né? O homem descobriu várias doenças e descobriu a cura dessas doenças, né? Você que trabalha na área medicinal, através de remédios, vacinas, etc. Cara, o homem criou esse aparelhinho que nós estamos conversando entre nós aqui por ele, né? Que começou com um telefone, que era uma coisa que você rodava e aí você colocava no ouvido e uma pessoa do outro lado atendia, você pedia para ligar para alguém e aí você conversava e a coisa foi evoluindo, evoluindo e hoje olha só, praticamente nem telefone a gente usa mais, mas o telefone foi o precursor dessa tecnologia que nós temos hoje, que é possível simplesmente apertar um ícone numa tela, não é nem um botão, e encostar nele e a gente poder estar se comunicando. Olha quanta coisa que o homem fez. E isso tudo começou aonde? Na nossa mente, né? Na mente de alguém. Né? Santos Dumont, quando idealizou o avião, né? Foi criado na mente dele. E hoje você vê, você é capaz de ir daqui para Florianópolis em 40, 50 minutos por conta de um aparelho que foi pensado por alguém lá atrás. Né? E foi se adaptando, foi criando. Então, olha o poder que nós temos, cara. E esse poder está adormecido dentro da gente. Então, a gente precisa começar a usar mais a nossa mente. Mas se eu uso a minha mente baseado nas crenças que eu trago, que me limitam,
e fala, não, isso é para poucos, isso eu não posso fazer, não, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso. Cara, você está indo contra a tua essência, né? Então você precisa realmente deixar aflorar essa essência. É um poder incrível, inimaginável que existe dentro de nós. E para isso a gente precisa deixar a coisa fluir. Só que eu não vou deixar essa coisa fluir preocupado, tenso, nervoso, irritado, me deixando levar pelas coisas que vão acontecendo. Eu preciso entrar num estado mais tranquilo, num estado mais relaxado, num estado mais em paz, né, num estado mais de gratidão, como a gente fala. E isso a gente obtém através do estado de presença, porque esse estado de presença começa a nos conectar com tudo isso. Se eu estou presente aqui, poxa, eu não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, depois. Eu estou preocupado aqui, o que vai acontecer aqui agora. Ou melhor, eu nem estou preocupado, eu estou vivendo isso aqui. Eu estou vivendo essa experiência. E o fato de estar presente, isso aí já é uma grande dádiva. E quanto mais presente eu sinto, mais união eu sinto com o todo. E mais eu começo a sentir esse poder que está adormecido dentro de nós. Então, eu acho que juntando tudo, né, que aconteceu esse final de semana, mas o fato de ter trazido isso ontem, você está pensando, eu estou com isso muito latente na minha mente, eu acho que realmente o acordar, cara, é acordar para essa nossa essência, assim, acordar para essa nossa experiência, né, o significado dessa nossa experiência, o potencial que a gente tem para poder fazer dela o melhor possível. E não só o melhor possível para nós, mas para os outros também, né? Como você está fazendo aí com o Run for Love aí. Que isso, irmão. Cara, você foi falando, foi abrindo várias possibilidades e com certeza a gente vai explorar isso no decorrer de outras lives, mas fica aqui só um pensamento com tudo que você trouxe. Se você pegar os nomes que você citou, Santos Dumont, se a gente pegar grandes pensadores, existe um propósito por trás disso. Então, acho que o contexto todo sempre vai levar para um propósito. Quando há propósito, há significado, há legado, há possibilidade de você não ser esquecido, venha geração, geração por geração e você vai ser lembrado. Não estou falando para estimular ninguém a querer, enfim, ser lembrado, mas fazer por forma de vida, né? Quando você faz porque você está vivendo aquilo e não porque você está tendo uma obrigação, as coisas mudam, as realidades elas passam a ser algo até mais duradouro, porque tem realidade que você viveu nesse momento, mas aí devido a tanta bagunça que está na nossa cabeça, no mundo, aquilo que foi tão belo foi apagado rapidamente. Onde esses limites, essas crenças estão tão enraizados dentro de nós que basta acontecer um fato ruim para falar, ah, não falei, né? E aí você esquece tudo aquilo que veio construindo até aqui. Mas vê, o homem criou a luz, a lâmpada, né? Que mudou todo um contexto de vida, né? Antigamente você tinha que fazer o fogo ali e ele dura pouco tempo. Agora você tem lâmpadas aí que dura meses, anos, né? Cara, a gente é o que você falou, a gente tem uma capacidade tremenda e cada um poderia fazer um pouquinho. Lógico, tem coisas que você faz por você que já está fazendo pelo outro. Quais são? Alimentar pensamentos bons, cuidar da tua saúde, né? Se você não vai ajudar alguém, não atrapalhe esse alguém, né? Só uma palavra amiga, um abraço, um sorriso já muda o estado de muita gente no dia, né? Então, assim, tem coisas que a gente consegue fazer individualmente que impactam outras pessoas até sem eu ter essa intencionalidade. Mas tem coisas que a gente pode fazer. O acordar mesmo é um exemplo disso. A gente está 81 dias aí fazendo live com o intuito de que, cara, vamos pôr para fora que isso que está dentro da gente, que é bom, né? A gente não está aqui para falar, dificilmente a gente fala de alguém, fala de alguma coisa ruim que acontece, né? E talvez se a gente começasse a falar, apontar o dedo, talvez a live começaria a ganhar um corpo maior, mais gente, né? E não é esse o nosso intuito. Não é esse o nosso intuito. Às vezes pessoas que passam aqui, uma palavra que é dita pode mudar o dia daquela pessoa. Então, assim, é encontrar o propósito nas coisas, né? Encontrar o propósito naquilo que eu estou fazendo, e propósito já diz, né? Quem pesquisa muito isso, é quando você deixa de ser só por você
e atinge outras camadas, né? Outras pessoas, muda as circunstâncias das nossas vidas, né? E não só de uma só. Então é isso, cara. São bastante coisas para refletir, mas tudo tá dentro da gente, né, cara? É um todo, é uma única coisa, cara. É a gente se encontrar essa essência que a gente vai ver que está mais perto do que imagina, daquilo que é grandioso, né? Então, às vezes o que a gente procura está do nosso lado e a gente não está enxergando pelo simples fato de não estar presente, de não estar vivendo as oportunidades que a vida estão dando. E qual foi a oportunidade que a vida deu hoje? Cara, se você que está passando aqui ou chegar até você esse vídeo em qualquer momento da tua vida, lembre que é uma oportunidade de viver o hoje. O amanhã a gente não sabe, cara. Ninguém sabe. Não tem uma pessoa que saiba o amanhã. Por mais que existam previsões do tempo, nunca é exata. Às vezes tem aí os números que relatam, que na verdade dá uma verdade para aquela informação, mas a gente vê que na maioria das vezes não acontece exatamente no horário que está ali previsto. Você vê que a gente não domina praticamente nada quando a gente fala do futuro. Mas o que que a gente domina? As nossas ações, as nossas presenças do agora, dessa oportunidade, desse presente, né? Quando a gente vai agradar alguém, a gente dá um presente. Deus quer nos agradar a todo momento. Se você está vivo nesse momento, é porque Deus está te agradando com o presente do dia de hoje, né? Então, vamos viver a vida da melhor maneira possível. É isso aí. Meu irmão, gratidão pelas nossas vidas, pelo dia de hoje. E amanhã, se Deus quiser, 6 em 1, estaremos de volta. Vamos bater aquela foto. Daqui a pouco eu Bora. posto. Boa, o resumo daqui a pouco tá aí já nos Show de nossos. bola. Valeu, meu irmão. Voltando, Bom dia a vou todos. retomar a rotina. É isso aí, é isso aí. Bom trabalho, um Valeu, um beijão a abraço. todos, Valeu, meu fique com irmão. Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Gratidão.